Deus bendito, Deus amado, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas várias vidas que neste momento receberão, Deus, a Tua mensagem. Libera cura, perdão, salvação, restauração. Leva, Deus, até quem precisa, Pai, um momento, Senhor, de alívio, Pai. Um momento, ó Senhor, em que todas as dores sejam neste momento removidas, Pai. Um momento, ó Senhor, onde haja paz em seus corações. Fala conosco neste momento e faz a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, bom dia. Que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam agora entrando aí na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer, que o grande amor de Deus e a paz que excede todo entendimento estejam guardando o teu coração. Osvaldo Ferreira já chegou aí. Bom dia, Osvaldo. Bom dia para você que está chegando, bom dia para você que já chegou. Deixa aí o seu bom dia, deixa aí a sua curtida. Vai compartilhando essa mensagem com alguém, abençoa a vida de alguém que precisa nessa manhã, tá bom? E quero lembrar você que no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, tem sempre uma mensagem para abençoar a sua vida. Estamos chegando a quase 2.000 vidas ali reunidas para adorar ao Senhor. E tá faltando você lá, tô sentindo a sua falta lá. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, tá bom? Meus amados, hoje é a quinta mensagem falando sobre libertação. Uma série de 7 mensagens que eu preparei para abençoar a tua vida, tá? Abençoar a minha também. E hoje nós vamos para a quinta mensagem falando sobre isso. Rosa Silva, bom dia! Tá tudo bem, Rosa? Deus abençoe. E hoje eu quero falar de um personagem bíblico muito conhecido, que fez grandes feitos, mas que infelizmente enfrentou um quadro que muita gente tem enfrentado hoje, que muita gente, segundo as pesquisas dos especialistas, vão enfrentar no futuro, tá? E hoje eu quero falar sobre o profeta Elias. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 13, vai dizer assim: E ele chegou a uma caverna e ali se hospedou. E eis que veio a palavra do Senhor, e ele disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E apenas eu fiquei e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: Sai, põe-te no monte diante do Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogareiro, mas o Senhor não estava no fogareiro. E depois do fogareiro uma voz mansa e delicada. E foi assim que quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que se ouviu uma voz e disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui?
Elias. Tema da nossa mensagem dessa manhã: saia da caverna e livre-se da depressão e do medo. Saia da caverna e livre-se da depressão e do medo. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 13, para nossa meditação nessa manhã. O profeta Elias viveu em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. A nação estava mergulhada na idolatria sobre o governo de Acabe e Jezabel. Em 1 Reis 18, Elias protagoniza uma das maiores vitórias espirituais da Bíblia ao confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus responde com fogo do céu. Mas logo após essa grande vitória, algo inesperado acontece. Elias recebe uma ameaça de morte de Jezabel e entra em colapso emocional. Ele foge para o deserto, pede a morte e depois se esconde em uma caverna no Monte Horebe. Esse cenário revela uma verdade profunda. Até os maiores homens de Deus podem enfrentar momentos de escuridão emocional. A caverna de Elias não era apenas física, era também emocional e espiritual. E é nesse lugar de dor que Deus faz uma pergunta poderosa: que fazes aqui, Elias? Então, como você entende, olhando os textos bíblicos, Elias foi um grande profeta, um grande homem de Deus, alguém que o Senhor usou e fez grandes feitos através da vida dele. E a gente começa a olhar, a observar, começa a entender com o texto bíblico. Até os mais íntimos de Deus têm os seus dias maus. Até aqueles que demonstram uma fé grandiosa têm os seus dias maus. Não importa qual seja a pessoa, qual a ocupação, qual o seu grau de intimidade com Deus, sempre tem um momento em que chega o dia mau para a vida dessa pessoa. E como eu disse aqui, para quem está chegando agora ainda não ouviu, eu vou repetir. Segundo os especialistas, essa questão de depressão, essa questão de síndrome do pânico, essa questão toda emocional, que hoje a gente vê aí com várias pessoas usando medicamentos, várias pessoas lotando os consultórios psiquiátricos, psicológicos, terapeutas e etc e tal. Tudo isso que nós temos visto hoje, segundo as estatísticas que se fazem, a tendência é piorar. Sim, acredite você, a tendência é piorar. Porque os dias maus, eles vêm e eles não escolhem A, B ou C. Elias passa por momentos de glória e logo em seguida ele vive momentos o quê? De medo, insegurança, momentos aí de intranquilidade, e isso rouba completamente a paz dele a ponto dele pensar: olha, é o meu fim. Bastou uma palavra de uma mulher perversa, bastou uma ameaça e pronto. Meu mundo acabou. O que eu vou fazer? E agora? E tem pessoas que têm me ouvido constantemente, principalmente pessoas nessa manhã que estão tentando se refugiar em cavernas. Você pode até não admitir. Você pode até não querer falar, você pode até ter vergonha disso. Mas a grande verdade é que tem pessoas procurando cavernas, lugares solitários, lugares escuros, lugares onde possa se esconder e ninguém possa ver. E aí você pensa o quê? Chegou o meu fim, já era, acabou para mim. E Deus vira e fala para você: não, não acabou. Sai da caverna. O que você faz aí? Não te criei para você ir para esse meio. Senhor, mas olha a minha vida, olha o que tem acontecido, tá
Perfeitamente, Deus entende a sua questão, mas Ele não te criou para ficar escondido e escondida dentro de cavernas. Então vamos meditar nessa palavra nessa manhã. Amém? Pouquíssimas curtidas, o que está vendo aí? Pouco amém, pouco aleluia, palavra dura ou uma palavra preocupante. Ei, Deus sempre traz cura no final de tudo. Deus sempre tem uma solução no final de tudo. O sintoma, o isolamento e o desejo de desistir. Depois de uma grande vitória, Elias se isola, ele foge, se afasta e perde o desejo de continuar. Ele chega a dizer: basta, toma agora a minha vida. A depressão muitas vezes não começa na derrota, mas após momentos de desgaste intenso, pressão e exaustão. O isolamento se torna um refúgio perigoso. A mente começa a distorcer a realidade e a pessoa passa a acreditar que está sozinha. Cuidado com o isolamento emocional. Nem todo silêncio é descanso, às vezes é fuga. Se você está se afastando de tudo e de todos, isso pode ser um sinal de alerta. Deus não te chamou para viver escondido na caverna. Procure ajuda, abra o coração. Não lute sozinho jamais. Sabe, tem gente que procura isolamento. Tem pessoas que procuram isolamento não porque estão sentindo algo, não porque o peso das responsabilidades, o peso dos compromissos, o peso do mundo está sobre os ombros delas. Não. Algumas preferem o isolamento porque preferem descanso mesmo. Esses dias mesmo eu tive que levar a minha esposa com mais algumas irmãs dela para estarem conhecendo um local que estão pretendendo alugar para poder fazer uma confraternização de família. E esse lugar era num sítio, um local bem afastado, um lugar bem escondido. E para minha surpresa, o próprio dono do local é que mora no local e aluga o local. E quando ele aluga, ele sai, fica o tempo que está alugado fora e depois retorna novamente. Ele tem tanto aquele sítio naquele lugar, quanto tem uma casa na cidade. E conversando comigo, ele disse: olha, não quero mais viver na cidade. Nossa, é uma bagunça, é uma barulheira, uma loucura. Eu prefiro estar aqui é o meu local de descanso. Olha o silêncio que está isso. Você não escuta barulho, você quase não vê ninguém. E aqui eu cuido dos bichos, e aqui tenho a minha limpeza da mente, a minha limpeza espiritual. E eu olhei aquilo e falei: realmente faz sentido, porque está uma loucura viver na cidade. Nery Pevidor, bom dia, tudo bem? Deus abençoe. Então, queridos, mas tem o sintoma que um isolamento, um desejo muito grande de desistir, e a pessoa às vezes está se afastando, está se escondendo, está tentando se livrar, não das pessoas e da convivência, mas ela está pensando em se livrar daquela dor que ela está sentindo dentro dela. Uma dor que a gente não consegue mensurar. Não dá para dizer: ah, não, isso aí é coisa à toa, não, isso aí você toma um medicamento, não, isso aí você faz isso, não, isso aí você faz aquilo. Cada um sabe o limite que aguenta. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Cada um sabe o que está sentindo de fato. E não há como nós dizermos: ah, isso aí é grau 1, ah, isso aí é grau 2, ah, isso aí é grau 10. Não dá para a gente tentar adivinhar isso. Por quê?
Gente, isso está lá no fundo da alma. Isso vem lá do profundo. Tem gente que ainda desfaz da dor dos outros. Tem gente que diz assim, não, isso aí é bobeira. Não, isso aí é frescura, isso aí é palhaçada. Não é. E, como eu disse, pode atingir a todos. Quando eles deixam, para você ter uma ideia, quando eles deixam escapulir alguma coisa, quando eles deixam alguma coisa chegar até a nós através da imprensa, é divulgado. Tem aí um comediante aí que ele gosta muito de ficar gravando vídeo no quarto dele ali às vezes só de cueca, fica fazendo umas bobeiras, tem aí milhões de seguidores, aí tá fazendo propaganda para tudo quanto é agência, tá ganhando dinheiro, tá... Porém, ele está numa depressão tão profunda que ele ainda não entendeu que ele precisa do médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o especialista em alma para poder tratar a depressão que ele tem vivido. Tem muito dinheiro, confia no dinheiro, não sabe o que fazer, não sabe como lidar com a situação, não sabe a quem procurar, e a confiança está no dinheiro. Ei, entenda uma coisa, grandes estrelas da televisão, grandes artistas, grandes aí governantes aí, em todas as partes aí, todo mundo está sujeito aos dias maus. Todos nós estamos sujeitos aos dias maus. Até eu já passei por isso. Passei, mas aguentei firme, clamei a Deus, busquei a presença do Senhor. Quanto mais doía, mais eu me aproximava de Deus. Quanto mais apertava, mais eu buscava a face do Senhor. E graças a Deus, graças a Ele, todo esse dia mal passou. Então, se você busca isolamento, se você tem o desejo de parar de viver, se você tem sentido que a sua vida ela não faz sentido algum, está na hora de você ligar o sinal de alerta. Está na hora de você ir para o consultório daquele que realmente entende você. O consultório do Senhor. O consultório espiritual de Deus. Estamos falando de libertação. Libertação. Rosa, você também teve, né? Pois é, Rosa, a gente tem que se apegar muito a Deus, muito ao Senhor. Deus te curou e Deus está liberando cura para alguém aqui nessa manhã, eu creio nisso, em nome de Jesus. O cuidado de Deus no meio da dor. Antes de confrontar Elias, Deus cuida dele. Deus envia alimento, Deus permite descanso, Deus fortalece o físico antes de tratar o emocional. E depois Deus se revela não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Isso mostra que Deus não trata a nossa dor com condenação, Ele trata com cuidado e sensibilidade. Deus não está te acusando pela sua fraqueza, nem vai fazer isso. Ele está cuidando de você. Talvez você esteja esperando um grande sinal, mas Deus está falando de forma suave ao seu coração. Aprenda a ouvir a voz de Deus no silêncio. Ele ainda fala e a voz dele traz cura. A voz do Senhor traz cura. Então Deus, Ele cuida de você no meio da dor. Muita gente espera assim, não, vou tomar uma sacudida. Não, Deus vai gritar comigo.
Não, Deus vai me punir por causa dessa fraqueza. E Deus ali suave, tranquilo, falando ao seu ouvido: eu me importo com você. Eu me preocupo com você. Eu vou cuidar de você. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Ah, mas Senhor... Gente, tem muitas pessoas se encharcando, se entupindo de medicamentos. Pessoas que chegaram a um ponto que não conseguem mais largar as drogas, esses comprimidos. Não conseguem mais ter uma vida normal sem eles. Pessoas que tomam esses comprimidos para dormir, tomam esses comprimidos para acordar, tomam esses comprimidos para ter um dia razoavelmente bom. Pessoas que às vezes estão na casa do Senhor. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não entenderam ainda que precisam da cura vinda do verdadeiro médico, o médico dos médicos. Você consegue entender isso? Às vezes a gente está buscando em todos os lugares. Às vezes está doendo. Às vezes a gente sente até medo de se abrir com alguém. O que as pessoas vão pensar? Vão me criticar? Vão me massacrar? Vão perturbar a minha cabeça? Vão me colocar mais para baixo ainda? Claro, o ser humano tende a isso. Mas se eu chegar para Deus, o que Deus vai achar? Deus vai achar que eu sou fraco. Vai não. Deus vai cuidar de você no meio da sua dor. Porque Ele entende, Ele sabe. Ele que te criou. Você acha que Deus está preocupado numa hora dessa em te dar bronca? Está preocupado numa hora dessa de chamar a tua atenção? Está preocupado numa hora dessa em fazer você ser uma pessoa firme? Uma pessoa que, não, tem que ser um super cristão, tem que ser um super homem de Deus, uma super... Deus não está preocupado com isso não, Ele está preocupado onde dói, é tratar lá, é curar lá. E ao contrário do ser humano, Ele não vai gritar com você, não vai te criticar. Ele vai querer cuidar, tratar. E aí vem o comando que sai da caverna. Depois de cuidar e falar, Deus dá uma direção clara. Sai para fora. A libertação de Elias não terminou na caverna. Ela começou quando ele decidiu sair. Sair da caverna significa enfrentar o medo, romper com o isolamento, voltar ao propósito. Deus não chamou Elias para viver escondido. Chamou para continuar sua missão. Existe um momento em que você precisa tomar uma decisão. Deus já falou, Deus já cuidou, agora é hora de agir. Levante-se, saia da caverna emocional, retome sua caminhada. O medo perde a força quando você decide avançar. Deus já está dando a ordem. Sai da caverna, sai dessa situação. Não é aí dentro que Deus vai cuidar de você. Não é no isolamento, não é na solidão, não é no canto escondido, escuro desse quarto que Deus vai trabalhar na tua vida. A cura vai começar quando você decidir olhar para a mão de Deus estendida, agarrar firmemente nela e deixar Ele te puxar para fora de tudo isso. E Ele pode fazer, Ele quer fazer, Ele vai fazer isso a partir do momento que você decidir: hoje eu não quero me entregar mais. Hoje a minha história tem que mudar. Hoje, Senhor, eu preciso da tua ajuda. É você que decide.
Não adianta ficar parado, não adianta ficar chorando, não adianta ficar sofrendo, não adianta ficar sem se alimentar, não adianta ficar sem querer falar com ninguém. É preciso sair da caverna. Deus está dizendo: sai para fora. Sai dessa caverna de isolamento, de solidão, de escuridão, de abandono. Não é esse o lugar que Deus preparou para você. E Deus vai trazer a cura a partir do momento que você começar a dar os primeiros passos em direção a Ele. Tô fraco, pastor. Tô sem força, pastor. Tô desanimado, pastor. Sim, eu sei. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa dar o primeiro passo em direção à cura, à libertação completa. Ei, estamos falando de libertação. Liberte-se de tudo isso. Ah, Jesus. Um exemplo marcante é a vida de Charles Spurgeon. Conhecido como o príncipe dos pregadores, Spurgeon impactou milhares de vidas com suas mensagens. No entanto, poucos sabem que ele enfrentou profundas crises de depressão ao longo de sua vida. Após um trágico acidente em um de seus cultos, onde várias pessoas morreram em um tumulto, ele entrou em um estado de profunda tristeza e sofrimento emocional. Mesmo sendo um grande homem de Deus, ele lutava com sentimentos de desânimo, medo e escuridão interior. Mas ele não permaneceu na caverna. Spurgeon aprendeu a buscar a Deus mesmo na dor, a continuar pregando mesmo quando não sentia forças, e a confiar que Deus ainda tinha um propósito para a sua vida. Sua fraqueza não o definiu. Sua decisão de continuar o levou a cumprir seu chamado. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você, homem e mulher de Deus, principalmente você que está à frente de alguma obra, de algum ministério, você que está fazendo a obra do Senhor. Entenda uma coisa, existem momentos em que você precisa descansar, precisa relaxar, precisa ter o seu momento de lazer, porque às vezes você fica trabalhando, fazendo a obra e acha que isso é o que Deus tem para a tua vida. Não, só tem que fazer a obra. Para um pouco, descansa, relaxa. Muitos homens e mulheres de Deus têm desistido da vida por causa do excesso de carga de trabalho, de preocupação, excesso de problemas dos outros, e às vezes é preciso dar um tempo. Calma. Sabe, teve uma vez que eu parei e falei assim: o quê? Agora é tempo de dar uma parada. Só tive uma vez à frente de um ministério. Só tive uma vez. O restante, sempre fui pastor auxiliar. Sempre estive auxiliando a obra, sempre trabalhando. São aí em torno aí de 21 anos trabalhando para Deus intensamente. Até que chegou um momento, falei: opa, estou muito acelerado, eu tenho que parar um pouco. Estou cansado. Já não estou conseguindo mais fazer a obra com a qualidade que Deus merece. Então, às vezes, a gente tem que parar. Ah, eu trabalho e no meu serviço assim, eu prefiro vender minhas férias. Ei, tira um tempo de descanso, tira um tempo para a família. Ah, mas o meu trabalho não dá por causa disso. Então escolhe alguns momentos de lazer com a família. Você precisa viver, você não precisa só ser a pessoa responsável, só ser aquela pessoa dinâmica, aquela pessoa ativa. Tem horas em que tem que parar para descansar. Tem homem e mulher de Deus que está à frente
de qualquer ministério que seja, por menor que seja, entenda uma coisa, tem horas que é momento de descansar, parar, senão o corpo não aguenta, não vai aguentar. E aí eu quero concluir com você dizendo o seguinte: a caverna pode até ser um lugar de refúgio momentâneo, mas não é lugar de permanência. Talvez hoje você se sinta como Elias, cansado, sobrecarregado, com vontade de desistir. Mas Deus está te perguntando: o que fazes aqui? Não como acusação, mas como chamado. Ele te vê, Ele cuida de você, Ele fala com você, mas também te chama para sair dessa situação. Você não nasceu para viver escondido. Você nasceu para viver o propósito de Deus na tua vida. Hoje é dia de sair da caverna, sair do medo, sair da tristeza profunda, sair do isolamento e voltar a viver e ser feliz. Porque o mesmo Deus que te encontra na caverna é o Deus que te levanta para viver algo novo. Levante-se. Deus ainda tem um propósito para você. Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Saia da caverna e livre-se da depressão e do medo. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 13, para a nossa meditação nessa manhã que Deus preparou para nós. Você conseguiu receber a mensagem? Conseguiu entender a mensagem? Será que Deus está sendo claro, está sendo objetivo, a ponto de você perceber: olha, estou tendo sinais, estou vendo aí que é um tempo de descanso, é um tempo de desacelerar, é um tempo de parar por um momento, de refletir, de buscar mais a Deus, de estar descansando na presença do Senhor e não trabalhando na presença do Senhor. É tempo de diminuir um pouco os compromissos, as responsabilidades. É tempo de parar um pouquinho para me divertir, para aproveitar a vida, aproveitar a família. É tempo de parar, é tempo de descansar. Deus tem cura para liberar para você nessa manhã. Mas a caverna não é o lugar que Ele escolheu para você. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, que a Tua palavra, ó Deus, encontre, Pai, os corações mais distantes dessa terra. Encontre, ó Senhor, pessoas, Pai, que precisam sair da caverna, caverna do isolamento, caverna do medo, caverna da solidão, caverna, Pai, de uma depressão profunda, Senhor, onde entraram sem, nem mesmo, ao menos, sem saber, Pai, o porquê. Mas essas pessoas, Senhor, elas precisam de Ti, precisam da Tua cura, precisam da Tua ajuda, precisam, ó Senhor, de um tratamento na alma. Alcança, Deus, a cada um nessa manhã. Libera, Senhor, o Seu poder de cura sobre a vida dessas pessoas. Fortalece, Senhor, remove, Pai, toda dor, todo cansaço, todo peso, Senhor. Tira da vida dessa pessoa tudo isso que tem prejudicado ela. Coloca ela de pé, Pai. Coloca para caminhar, Senhor. E cura completamente, ó meu Pai, essa alma que tanto geme, que tanto chora. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Uma palavra, a quinta mensagem, falando sobre libertação. Amanhã, se Deus permitir, a sexta mensagem falando sobre libertação para estar abençoando a tua vida, tá?
Pretendo estar aqui entre 6 e 7 horas da manhã para trazer mais uma mensagem para te edificar. E quero pedir a sua ajuda. Vai lá no canal do YouTube Pastor Nelson Marcos e se inscreve lá, tá? No canal, se inscreve lá. Estão precisando lá de inscritos e pessoas que compartilhem as mensagens para a gente quebrar a barreira do algoritmo, romper e abençoar quem precisa, tá? Canal do YouTube Pastor Nelson Marcos. Você leu que Jesus falou sobre oração? Sim, claro. Você já me segue aqui? Começa a me seguir. Quando eu entrar ao vivo, entre 6 e 7 horas da manhã, você participa desse momento de palavra, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal. Te dê um dia mais do que abençoado e liberto. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Fica na graça e na paz de Cristo.